Esta é a TV CRC-SP. O Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo apresenta CRC-SP Debate. Olá, está no ar mais um CRC-SP Debate. E o programa deste mês traz informações importantes às empresas de outros municípios que prestam serviços aqui em São Paulo. Como sabemos, essas empresas estão sujeitas ao recolhimento de vários tributos, especialmente o ISS-QN, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Mas, além de algumas obrigatoriedades, há ressalvas na legislação e o profissional da contabilidade precisa estar atento. Afinal, quais as obrigações desses empreendimentos? E o ISS-QN é devido no município que oferece ou naquele que recebe o serviço? Para discutir essas questões e tirar todas as suas dúvidas, o CRC-SP Debate recebe Ademir Macedo de Oliveira, profissional da contabilidade, consultor contábil e docente do Senac São Paulo. Paulo Henrique Vaz da Silva, profissional da contabilidade e palestrante do Sescom São Paulo e do CRC. E também Lilian Risse Guise, empresária da contabilidade e delegada regional do CRC-SP em Campinas. Bom, a gente vai começar o nosso debate falando sobre a lei que norteia a cobrança do ISS-QN. Por favor, Ademir. Bem, muito embora o ISS-QN seja regulamentado por uma lei federal, ou seja, a Lei Complementar 116, de 31 de julho de 2003, o que nós podemos entender é que essa lei ela tem regras gerais e regras específicas. E os municípios, por sua vez, por se tratar de um imposto, né, no âmbito de cada município, por meio dos seus decretos e das suas legislações próprias, os municípios eles trazem para dentro de si as regras contidas na lei complementar para que haja aplicabilidade tanto com relação à cobrança, à retenção, à aplicação das alíquotas e outros detalhes com relação ao ISS propriamente dito. E, na verdade, quando nós falamos ISS, é um termo muito simples para entendermos, mas o correto seria falar ISS-QN, que é Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Eu complementando um pouco o que o Ademir já nos trouxe, é importante citar que, apesar da lei ser federal, os municípios têm a possibilidade de criar as suas próprias definições. E aí ele determina quem é o responsável tributário pelo pagamento do ISS-QN dentro daquele município. Essa lei complementar 116, que também foi citada, ela também nos mostra os serviços que estão excluídos dessa regra de retenção. Então, ela é muito ampla, ela é federal, como já foi falado, mas determina em cada município qual a tributação, quem é o responsável tributário. Inclusive, Lilian, tem um detalhe importante na 116, que é a questão da limitação da alíquota mínima. Sim. De 2% para todos os municípios. Que do passado, antes dessa lei, havia uma distância de alíquotas muito baixas e muito altas, e isso, com decorrência da própria guerra fiscal entre os municípios, houve essa necessidade de uma harmonização dessas alíquotas para que houvesse justiça tributária entre os municípios. Né? Isso que é muito importante. Paulo, e você podia também dar uma dica sobre os cuidados na estruturação dos contratos de prestação de serviços? Olha, Adriana, esse é um ponto muito importante, porque nós que trabalhamos como contador, prestando serviço para as empresas, existem muitos detalhes de ordem operacional que muitas das vezes nós não tomamos um devido cuidado e acabamos se equivocando na estruturação da base para tributação. E ela começa no contrato de prestação de serviço. Eu tive uma experiência interessante com uma empresa de sistema, onde ela possui um produto, um software, do qual ela tem duas linhas de trabalho, a cessão de uso e a manutenção.
Então, nós fizemos um estudo tributário e identificamos que a cessão de uso ela tem uma alíquota menor que a manutenção. Só que, em decorrência dessa necessidade de separar o que é uma coisa e o que é outra, houve a necessidade de alterar-se os contratos de prestação de serviço, deixando claro nas alíquotas, ou na cláusula de prestação de serviço, melhor dizendo, o que é cessão de uso e o que é a manutenção. Isso, aliado com a segregação da natureza dos serviços na nota fiscal, onde o que é manutenção e o que é cessão de uso do sistema, houve uma cobrança justa do ISS, que no caso, para a cessão de uso, era 2%, aliás, é 2%, e na manutenção 5%, trazendo para a empresa um equilíbrio no recolhimento tributário e também estando em acordo com a legislação e com as regras tributárias vigentes. Então, essa é uma dica importante para o colega que é consultor, porque em muitos casos há situações em que o fisco, analisando o contrato, identificando essa incoerência, ele faz o juízo de valor que achar melhor e aí gera uma série de problemas de ordem jurídica, de discussões judiciais, que isso acaba gerando custos e bastante desgaste para as empresas. O que é importante também, Paulo, é o enquadramento correto dentro do município. Sem dúvida. Às vezes o código de um município é diferente do código do outro. Então, é esse estudo que deve ser feito com muito cuidado para que a empresa possa se enquadrar da mesma forma que ela presta o serviço ali na cidade e se ela for também prestar o mesmo serviço numa outra cidade. Exatamente. Muitas vezes, uma empresa que está estabelecida no município X, a alíquota daquele município seria 2%, por exemplo. Quando ela presta os serviços em outro município, e se, naquele caso, o imposto for devido naquele município onde ela estiver e a alíquota for 5%, ela estará sujeita à tributação de 5%. Então, esses pontos eles são importantes por quê? Porque a interpretação antecipada da lei, ela nos faz entender qual seria o preço adequado com relação à prestação de serviço em cada município. Ademir, como fica o tratamento do ISS-QN quando a empresa é optante do Simples Nacional? Bem, as empresas tributadas pelo Simples Nacional, né, com base numa lei complementar, né, também federal, elas gozam de um benefício, né, que nós chamamos por meio de regime simplificado e unificado de tributação. Na regra geral, o ISS das empresas tributadas pelo Simples Nacional, elas possuem alíquotas menores ou diferenciadas, desde que o mínimo esteja situado em 2%. Quando a empresa é optante pelo Simples Nacional e presta serviço em outro município ou no próprio município, e se o imposto for retido pelo tomador, a empresa será tributada com base na alíquota em que ela estiver enquadrada dentro do anexo, com base na legislação do Simples Nacional. Então, empresa tributada pelo Simples Nacional, ela sofre a retenção até o limite máximo da sua contribuição e também na condição de prestador, né, ou melhor dizendo, de tomador, ela também faz a retenção obedecendo tais regras. Então, a empresa é optante pelo Simples Nacional, ela sofre a retenção como prestadora e também na condição de tomadora de serviços, ela também está sujeita a fazer a retenção. Vale lembrar que, muito embora a lei estabelece alíquotas diferenciadas para o Simples Nacional, o mecanismo da retenção com relação ao ISS é aplicável da mesma forma. Ô Paulo, e quando a natureza jurídica for sociedade uniprofissional? Olha, Adriana, a famosa SUP, que é a Sociedade Uniprofissional, que nós contadores sempre no passado utilizamos em grande escala, ela é uma modalidade onde existe um ou mais profissionais e que o ISS incide sobre um valor fixo vezes o número de profissionais que constam na sociedade. Isso é diluído em algumas parcelas no município ou pago à vista. Infelizmente, é uma modalidade que está sendo extinta. A própria prefeitura está deixando de fazer esses registros em decorrência de eles entenderem que a prestação de serviço e a natureza do serviço
que, por exemplo, você utiliza-se de funcionários, entre outras coisas, está fazendo com que os profissionais liberais, de forma geral, percam esse benefício. E que, como bem o Ademir colocou, isso impacta também no preço da prestação de serviço, né? Porque uma das métricas que calça o honorário contábil, advocatício, médico, é a tributação incidente sobre o serviço. E quando há essa tributação direta da alíquota na nota fiscal, encarece o serviço também, e isso acaba prejudicando o tomador de serviço, que vai ter que pagar um valor a maior. E essa mudança já foi estabelecida, não? No município de São Paulo, essa modalidade já está sendo extinta. Em alguns municípios, a gente ainda acompanha essa tributação. Vale lembrar que o que nós chamamos, né, em São Paulo de tributação para sociedades uniprofissionais, em outros municípios, muito embora tenham o mesmo objetivo, podem receber outro nome, esses tratamentos diferenciados. Na verdade, nós tratamos como regimes especiais de tributação, o que, na verdade, é uma simplificação, ou seja, os profissionais eles têm um valor recolhido de forma fixa, o que traria, né, um controle melhor com relação à arrecadação e, consequentemente, um planejamento anual melhor, né? Em São Paulo, muito embora essa modalidade, como o Paulo disse, né, está em fase de extinção, outros municípios eles possuem isso em vigência, em andamento, né, e vale lembrar que a legislação ela regulamenta os regimes especiais e compete ao profissional, né, ler com critério a lei, porque de repente é um benefício bacana de ser aproveitado com relação àquele município, verdade, desde que a legislação autorize, né, e regulamente tal procedimento. No próximo bloco, você vai saber mais detalhes sobre as obrigações acessórias de empresas que prestam serviços em São Paulo. O CRCSP Debate volta já. Você está ligado na TV CRCSP. O CRCSP Debate está de volta. Ademir, você podia explicar para a gente o que é o CEPOM? Claro, o CEPOM, ele, na verdade, né, significa Cadastro de Prestadores de Outros Municípios. A legislação do município de São Paulo, ela regulamenta que todas as empresas, né, com algumas exceções, que estão fora do município de São Paulo, quando prestarem serviços aqui, elas deverão fazer o cadastro de forma eletrônica, né, sem taxa de cobrança, para que a legislação, né, com base, né, na sua abrangência, possa verificar se realmente aquele prestador não está no município de São Paulo. Se ele não estiver no município de São Paulo, na regra geral, o ISS é devido no município onde está este prestador. Se for na exceção, o imposto aqui é devido. De qualquer forma, o que nós precisamos entender é que o CEPOM ele foi um arranjo, né, criado na legislação municipal para evitar a evasão fiscal com relação à prestação de serviços no município de São Paulo. Agora, Lili, existem segmentos que não são obrigados a fazer esse cadastro. Exatamente. Só complementando um pouquinho o que o Ademir já nos trouxe, eu, por exemplo, com o exemplo de estar fora de São Paulo, eu não vejo dificuldades em iniciar o cadastro e encaminhar os documentos. Então, eu acho que isso é muito importante, porque as pessoas veem dificuldades. Mas eu vou ter que fazer esse cadastro, tem custo? Não tem custo nenhum. E nós, como profissionais da contabilidade, trazemos a informação para o contribuinte para que a facilidade que ele tem de fazer o cadastro aqui, regularizar o cadastro aqui em São Paulo. Então, são algumas atividades, como o Ademir já falou, seguindo as exceções que a própria Lei Complementar 116 já prevê, que elas são retransmitidas para cada município. E aí, sim, a gente encontra aqui em São Paulo algumas atividades que não têm a obrigação de fazer o cadastro, que são algumas específicas que ela trata na lei municipal.
E a gente queria entender um pouquinho quando que não precisa fazer o cadastro. Então, é um entendimento assim, o profissional precisa se deslocar para fazer a prestação de serviço. Então, esse entendimento que é legal, a gente entender o deslocamento dele, a necessidade de deslocamento e aonde que seria devido o ISSQN. Qual a melhor maneira para entender quando o ISSQN é devido no município do prestador e no município do tomador? Na verdade, esse ponto nós entendemos, enquanto profissionais da contabilidade, que é o coração da Lei Complementar 116. Por quê? A Lei Complementar ela é bem clara, inclusive essa lei ela trouxe fim a uma guerra fiscal que existia antes da publicação da lei. O que nós tínhamos como cobrança, retenção e pagamento do ISS era um decreto antigo com relação à construção civil, em que o prestador ele pagava o ISS no município onde ele estava prestando o serviço e às vezes também no seu município. A lei complementar ela diz o seguinte, de forma bem clara, que o serviço considera-se prestado e o imposto devido onde? No município ou domicílio do prestador. Então, na regra geral, o ISS é devido no município do prestador. A mesma lei, ela diz o seguinte, que existem exceções em que o imposto é devido no local da prestação. Então, nós temos dois tratamentos. Um é a regra geral, em que o imposto é devido no município do prestador, e depois as exceções, que são 20 incisos que regulamentam que quando o prestador estiver prestando estes serviços específicos dentro desse rol da lei, que compreende atualmente 20 incisos, o imposto é devido no local da prestação. Então, um exemplo muito claro. Imagina que eu tenho uma empresa em Campinas que está prestando um serviço em São José dos Campos, contratada por uma empresa que está em São Paulo. Se o serviço não estiver incluso em um dos 20 incisos, o imposto é devido onde? Na cidade de Campinas. Se o serviço estiver incluso nesse rol, em um desses 20 incisos, o imposto é devido em São José dos Campos e, na regra geral, a empresa que está em São Paulo recolheria o imposto para São José dos Campos. Então, a regra geral, o imposto é devido no município do prestador e, quando for um serviço da exceção, o imposto é devido no local da prestação, e será recolhido por quem a legislação daquele município regulamentar a Você até deu uma dica interessante, onde não há possibilidade de movimentação física, o imposto é devido, então, no local da prestação. Isso é um ponto muito interessante. Por quê? Porque, por analogia, é a melhor maneira que nós entendemos, é a melhor maneira de materializar o entendimento. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa que se desloca de Campinas, no exemplo que nós já demos, e vem para São Paulo executar um serviço de construção civil, este serviço ele só pode ser executado aqui. Não tem como eu tirar a parte física e levar para Campinas. Então, o imposto é devido no município de São Paulo. Imagina, por exemplo, que eu tenho uma empresa em Campinas, ela retirar o condicionado para dar manutenção em Campinas. Se houver movimentação física, este imposto ele é recolhido em Campinas. Então, na regra geral, a construção civil, por exemplo, é um exemplo clássico em que o imposto é devido no local da prestação e não onde está o prestador no seu domicílio. Clássico também, que eu uso bastante, é muito didático, é a própria gráfica. Quando você vai tratar um serviço de gráfica que é de um outro município, você não desloca a gráfica para cá. Então, onde esse imposto é devido? Aonde a gráfica está estabelecida. Certo? Então, muito bem fácil entender. Ô Paulo, mas você enfrenta bastante polêmica, nesse assunto. Você estava comentando antes com a gente que existe, muita também polêmica, muitas divergências em relação a esse tema. A 116, como o Ademir bem colocou, ela harmonizou essas discussões que eram muito grandes, de alíquotas, despesas que podiam ser deduzidas da base de cálculo do ISS, no caso de construção civil, entre outros detalhes, mas infelizmente isso ainda ocorre bastante. Eu presto serviço para a área de construção civil e a gente observa que existe uma interpretação ainda bastante confusa nisso.
É uma questão que eu sempre discuto com os advogados, principalmente dessas empresas que prestam serviço para órgãos públicos em geral, é o cuidado com o contrato, definir realmente quais são os insumos aplicados na obra, quais são os equipamentos aplicados na obra, o local específico. Por exemplo, você tem obras que são 2 municípios que estão tocando a obra. Por exemplo, o Piscinão, teve o caso de São Paulo e Taboão da Serra, onde você tem 2 obras, então são legislações diferentes e que têm interpretações diferentes e que muitas das vezes há divergências no que diz respeito à interpretação, à incidência e às vezes até alíquotas diferentes para determinados tipos de serviço, porque a obra consome muito serviço, consome terraplenagem, consome engenharia, tecnologia, uma série de serviços e que gera uma confusão, uma discussão muito grande, que isso acaba trazendo um encargo muito maior para as empresas, visto que a legislação também prevê a responsabilidade solidária de quem retém o tributo. Então, na dúvida, entre reter e não reter, eu retenho, depois a gente discute sobre o assunto. Pois é, então falando sobre a discussão sobre esse assunto. E quando existe uma cobrança indevida, né? Cobra-se a mais, existe como conseguir a devolução desse dinheiro? Como é feita essa parte? No município de São Paulo, né, nós já falamos sobre o CEPOM, que é o Cadastro de Prestadores de Outros Municípios. Imaginemos que uma empresa, ela efetivamente não está estabelecida no município de São Paulo e ela solicita a inclusão, né, no cadastro em São Paulo. Enquanto está em trâmite a liberação do cadastro, que geralmente, né, pela legislação, o fisco deve fazê-lo em 30 dias, essa empresa prestando o serviço aqui sofre retenção e não deveria ser retido. O que a legislação paulista, né, com relação... Aliás, o que a legislação paulistana do município de São Paulo regulamenta? Que quando a empresa prestadora de outro município sofrer retenção, compete ao tomador do serviço no município de São Paulo requerer a devolução do valor que foi retido indevidamente. Este mecanismo ele precisa ser aplicado por quê? Porque se a empresa sofreu retenção no município de São Paulo e ela também é tributada no município dela, caso não seja feito dessa forma, aí nós teríamos a bitributação. E a bitributação, ela não é prevista, né, de forma legal, ela é inconstitucional. Então, a própria legislação que regulamenta a retenção no município de São Paulo, quando o prestador não tem o cadastro e deveria tê-lo, é a mesma legislação que dá a este prestador, através do tomador, a possibilidade da restituição. Uma coisa muito importante que nós precisamos entender com relação ao ISS é que, diferentemente do ICMS, do PIS e da COFINS, ele é um tributo cumulativo, ou seja, a devolução de valores dentro do ISS não atende o mecanismo da compensação. Via de regra, nós precisamos pedir a devolução e não compensar com o tributo que seria recolhido no mês seguinte. E talvez esse entendimento é muito importante para que a carga tributária não se torne bitributada e que não haja uma carga tributária excessiva. Bom, para encerrar aqui o nosso debate, existe algum projeto em andamento padronizando o modelo de documentos fiscais na prestação de serviços? Bem, existe um projeto para que a nota fiscal de serviço se torne eletrônica em todo o território nacional e que essa própria nota fiscal eletrônica seja incluída no SPED. Então, para o profissional da contabilidade e para o próprio contribuinte, eu acho que isso é uma facilidade muito grande e um sonho que a gente tem, já com todo o SPED que a gente tem aí enfrentando em todos os segmentos. Então, a nota fiscal de serviço, existe esse projeto e a gente está esperando que ele aconteça o mais breve possível. Eu quero agradecer a participação de todos vocês no nosso programa. O CRCSP Debate termina aqui. E não esqueça, acompanhe a TV CRCSP para ter mais informações e saber tudo o que acontece no setor contábil. Eu espero você no próximo programa. Até mais. Acompanhe a programação da TV CRCSP, a TV da contabilidade na internet.